registrado, porque esse é o trabalho final, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, ok. Ok, pessoal, então tá, boa tarde. E aí nós vamos dar início aos trabalhos, então vocês ficam à vontade aí para apresentar, tá bom? Qualquer coisa me chama, eu vou desligar aqui meu microfone. Tá ok, professora, obrigado. Calma aí, tá apresentando aí para vocês? Não, ainda não, Matheus. E agora? Só pode abrir o slide agora, por favor. Já abriu aí? Ainda não. Só coloca ele para apresentar, por favor. Tá com delay aqui. Pra mim tá apresentando aqui, deixa eu ver. Tá chovendo aí onde vocês E estão? agora? Onde eu tô, sim, tá chovendo bastante. Caramba! Agora Tá sim, Matheus. apresentando Tá para beleza. vocês aí? Agora sim. Tá? Tá Tudo ok ok. agora. Vou começar então. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde. Pode voltar, Matheus. Eu acho que tá automático aí. Ele tá passando sozinho, por favor. Então, boa tarde. Esse é o nosso trabalho final, o projeto final, que ele foi aplicado em Python, né? E a gente inicia agora para apresentar um pouco do projeto que a gente construiu. Pode passar, por favor, Matheus. Então, basicamente, o nosso trabalho ele está constituído na produção de um programa, né? Em que esse programa ele analisa materiais, além de analisar também os custos para a construção de uma parede, no caso, uma parede construída de tijolos, né? Então, a disciplina que nós estamos cursando é Informática Aplicada à Engenharia. A docente é a professora Salete Souza de Oliveira e os discentes somos nós, no caso. É o Felipe Gabriel Ferreira da Silva, eu, Gilson Reis dos Anjos Neto e o Matheus Leandro Lopes. Tá? Pode passar, por favor, Matheus. Bem, aqui a gente apresenta um sumário com relação ao que o nosso trabalho trata. Então, a princípio, a gente tem a introdução, após ele a gente tem os objetivos, a justificativa, um fluxograma em que a gente apresenta de uma forma resumida o que o programa faz, o código-fonte, que é o programa em si, e as referências que a gente utilizou para construir esse trabalho. Pode passar, por gentileza? Bem, aqui tem a nossa introdução. Então, a princípio, a gente trouxe uma breve pesquisa, onde demonstra, através do PNAD contínua e do IBGE, essa pesquisa ela demonstra que as casas de alvenaria, no caso, ela está presente, casas ou apartamentos estão presentes em 88,2% das construções brasileiras. No caso, as estruturas de concreto armados, paredes de tijolos cerâmicos e revestimentos com argamassas cimentícias. Essas predominam 62,6 milhões das 71 milhões de unidades que nós temos existentes no país, no caso Brasil, tá? Então, apesar disso ser muito preferido por todos os brasileiros, esse sistema ele acaba gerando um certo problema que é o desperdício, tá? Então,
esse desperdício ele está atrelado ao retrabalho que ocorre, ao entulho e ao uso em excesso de materiais, que é o que o nosso trabalho ele vem apresentando um pouco mais, tá? Então, por conta disso, a gente deixa aqui uma pergunta para a pessoa: você vai construir ou você vai reformar, né? Então, antes de comprar os materiais para a sua obra, é muito importante saber calcular o número de tijolos por metro quadrado, tá? E o nosso trabalho ele vai apresentar basicamente um pouco dessa redução de custos em excesso que é apresentado através dessa pesquisa, o desperdício que ocorre. Tá? Pode passar, por favor, Matheus. Bem, o objetivo do nosso trabalho ele consiste na criação, né, de um programa utilizando a linguagem de programação Python, o qual analisa materiais e custos para a construção de uma parede. Tá? Pode passar, Matheus, por favor. Bem, a nossa justificativa, ela vem a seguinte, a gente ao observar, né, que há um grande desperdício de materiais para obras simples, então geralmente quando uma pessoa vai construir uma parede, geralmente quando ela vai fazer uma obra pequena, ela não tem muita noção da quantidade de materiais que ela vai utilizar nessa construção. Eu trago isso para os tijolos, né, se tratando de tijolos. Então, nós optamos por desenvolver um programa que ele utiliza-se de estruturas condicionais, né? Então, que envolve os laços de repetição, que é verdadeiro e falso. Nós temos o simples e o composto, né? Então, que auxilie na aquisição de material para esse tal fim que é a construção da parede. Então, dessa forma, nós utilizamos dentro do nosso programa 4 possibilidades de laço. A primeira possibilidade foi a construção da parede sem fatores que influenciam nisso. Então, se eu quero construir somente a parede, sem eu ter algo que me influencia nessa construção, esse é o primeiro laço de construção que a gente desenvolveu. A segunda é a construção da parede contendo apenas janelas. A terceira é contendo apenas portas. E a quarta é se eu tiver as paredes que contenham portas ou janelas. Então, nós criamos esses laços para que o programa pudesse auxiliar essas pessoas e assim informar a quantidade de materiais que seria necessário para ele fazer a construção do determinado projeto dele, tá? E dessa forma o programa ele vai auxiliar com mais exatidão os custos envolvidos nesse processo, tá ok? Então pode passar, pode dar continuidade. Nosso amigo Felipe vai dar continuidade explicando um pouquinho do nosso fluxograma, tá ok? Então eu vou desligar minha câmera nesse momento. Boa tarde, professora. Está conseguindo me ver? O fluxograma que eu vou apresentar era para ser, no caso, a gente ia fazer a demonstração do fluxograma junto com o programa, mas eu vou falar superficialmente sobre o fluxograma, porque depois o Matheus vai aprofundar. O início do nosso programa, ele começa com... Logo que você abre o nosso programa, vai ter a demonstração, ele vai pedir para você o tamanho do tijolo, o que você quer fazer, né, para calcular a parede. Ele vai pedir para você aderir ao tamanho do tijolo, como você pode ver aqui em cima, que fazer o início. Logo depois, ele pedir a medida do tijolo, que existem várias tipos de medida de tijolo, tijolo de concreto, tijolo, aqueles blocos eu esqueci, de barro maiores e menores. Ele vai pedir o preço da unidade do tijolo. Feito isso, ele vai pedir o tamanho da parede para você calcular, a altura e a largura da parede, a altura e o comprimento, no caso da parede, ele vai pedir. E, em seguida, ele vai fazer o cálculo de quantos metros a parede tem e quantos tijolos serão utilizados. Nesse primeiro, ele vai abrir um laço. A primeira pergunta, no caso do nosso programa faria para você, seria se vai haver ou não portas e janelas nessa parede. Caso a pessoa responda que sim, ele vai abrir um laço para 3 outras alternativas. Caso ela responda que não, ele vai finalizar o programa dando a resposta para você quantos tijolos serão usados e qual o valor que você vai ter que gastar para comprar os tijolos. Caso a pessoa responda que sim, ele vem para essa segunda imagem e vai abrir 3 novas alternativas, 3 novos laços. O primeiro seria se a pessoa digitasse 2,
5 no caso, que ela demonstraria que a pessoa tinha ou portas ou janelas na sua parede, ou portas e janelas, né, que seria o terceiro laço. E com isso a pessoa iria escolher. Ela digitaria 2 para janelas, 4 para portas e, se não me engano, 6 para portas e janelas. Seriam os dois juntos. Se ela digitasse só 2, ela pediria o tamanho, no caso a altura e o comprimento da janela, para fazer o cálculo, certo? Feito o cálculo, ela já descontaria o comprimento, a área da janela da parede em si e finalizaria o programa. Caso a pessoa escolhesse a porta, que no caso seria o dígito 4, ela digitaria 4 após o laço, ela faria a mesma coisa com a porta em si. Ela daria a altura e o comprimento da porta, a largura no caso, e com isso ela já retiraria da parede e daria o quanto você gastaria para fazer aquilo. No terceiro laço, o laço 6, que seria o código 6 para você utilizar, ela juntaria a porta com a janela, certo? Aí era só você botar, ela vai abrir a primeira parte desse terceiro laço, no caso, que é para você aderir à janela, botar o comprimento e a altura da janela, que ela vai calcular. Logo depois, ela vai demonstrar a altura e a largura da porta, e com isso ela vai calcular ambos e já dá para você o valor final dessa parede, com todos os gastos, tudo. Feito tudo isso, ela vai finalizar o programa e dar todos os valores para você. Esse seria o nosso fluxograma bem básico, bem superficial, que depois a gente vai aprofundar mais na frente. Passa aí, Matheus, por favor. Esse aqui é a nossa demonstração do código-fonte. Nessa primeira imagem, é a primeira parte do programa. Ele vai calcular o valor e a quantidade do tijolo por metro quadrado, certo? Aqui embaixo, na mesma imagem, ele vai calcular a área da parede, certo? A área da parede que vai ser construída. Do lado começa aquela questão dos laços que eu falei para a senhora, que vai se entrar a janela, se não vai, certo? Passa, Matheus, por favor. Aqui na primeira imagem, ele vai fazer todo aquele trabalho de porta e janela, se vai ter ou não. Nessa primeira parte, na parte de baixo também. Na segunda imagem, ele já começa com os laços. Na verdade, na primeira imagem, na parte de baixo, a segunda imagem, ele já começa com a parte dos laços, definindo os laços do programa, se vão haver portas, janelas ou portas e janelas para poder ser efetuado o cálculo. E no final, a gente vai ter as referências. Passe, por favor. A última parte do programa. Volta lá rapidinho. Mais um. Aí. Aqui. Essa aqui é a última parte do programa, que ela já vai trabalhar com todos os resultados, certo? Essa última parte do programa, aqui embaixo, esse último, se não me engano, é um out, ele vai dar para a senhora já o valor total da parede a ser construída com os 10%, que no caso, como o Neto falou, seria os erros humanos, 10% a mais de todo o produto. Por exemplo, a senhora vai comprar X tijolos e vai comprar mais 10%, porque existem diversos erros humanos e desgastes. Aí a gente vai trabalhar em cima disso, já vai dar para a senhora o valor total que a senhora iria gastar com os 10% para construir a parede. Para ter mais. Essas aqui são as referências. Saiu, Matheus. Só um minuto. Beleza. Eu acho que parou de compartilhar. Sim, sim. Só um minuto.
Se tu quiser botar logo o programa em si para te fazer análise, no caso, o último slide, professora, ele seria só as referências do nosso projeto, para caso a senhora quiser comprovar as referências. Eu só ia citar as referências mesmo, foi de um site de construção que a gente pegou a primeira referência, o Cerâmica Mônaco, e o segundo foi de um outro site de alvenaria, que é o Massa Cinzenta. O Cerâmica Mônaco a gente pegou basicamente as partes de cálculo tudo com os 10%. E esse Massa Cinzenta alvenaria a gente utilizou para fazer a base do projeto, que é a parte de construção de paredes, tudo, levantamento, tudo certinho. Aí o Matheus vai aprofundar um pouco mais sobre o programa agora. Pode abrir o programa. Tá compartilhando aí? Não, tá compartilhando o slide. Vocês estão vendo aí? Agora sim. Programa. Calma, deixa eu ligar a câmera aqui. Eu tô vendo, tá tudo ok. Aqui também tá tudo ok. Não, a minha câmera. Não, a câmera não. A gente não tá vendo. E agora? Sim. Agora sim, Matheus. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. E primeiramente aqui, como o Felipe falou, é a parte que vai pedir as medidas do tijolo da linha 4 até a linha 9. A gente pede as medidas do tijolo e o comprimento e a área que a gente consegue para converter em metros quadrados é multiplicado o comprimento pela altura dividido por 1000, que dá quant 2, que é a medida em metros quadrados necessária para cada medida de tijolo, visto que cada construção tem um tijolo específico, né? Que em seguida a gente, da linha 17 até a linha 20, a gente pede para o usuário inserir as informações da parede, comprimento e altura. Aqui na linha 26 a 28 a gente tem o nosso primeiro laço, que é a parte de integração com o usuário. A gente pergunta para ele: a área a ser calculada terá janela, porta ou algo do tipo? Se sim, digite sim. Se não, digite 2. Então, essa variável aqui, alce1, ela é responsável por receber essa informação. Então, aqui no nosso primeiro laço, na linha 30, if alce1 igual a 5, quer dizer que vai ter uma janela, porta ou algo do tipo. Então, se alce1 igual a 5, vai ter uma desses eventos. Então, a gente vem para o segundo laço aqui. Mas se alce1 igual a 2, quer dizer que não vai haver nenhum orifício, né? Então, a gente vem para o final aqui, que calcula somente a área da parede íntegra pela quantidade de tijolos, somado com os 10%, por conta de erros humanos que podem vir a acontecer por quebra ou falha no lote, falha no lote até por conta de detalhes que venham acontecer, né? Canto de parede imperfeito que sobram e tem que ser cortados. Mas digamos que nosso alce 1 seja igual a 5, vai haver janelas, portas, os dois juntos, né? Então a gente vem para cá, para essa segunda variável, na linha 30 e 32. Na linha 30, 31, a gente pergunta para o usuário: se tiver janela, digite 2, se tiver porta, digite 4, e se tiver janela e porta, digite 6.
Aqui a variável alce2 é responsável por receber esse valor. E a gente vem aqui para o segundo laço. Se alce2 igual a 2, então quer dizer que vai ter uma porta, uma janela, perdão. Então, ele vai perguntar para o usuário qual o comprimento da janela, qual a altura da janela, e ele vai calcular aqui a área da janela. Ele vai printar para o usuário. A área da janela é janela, altura vezes altura de janela, vezes comprimento de janela. A área da parede vai ser área da parede com janela, né? Vai ser parede, que a gente vai receber aqui, subtraído por janela. E vai receber quant1. Quant1 é a quantidade, é a área da parede já subtraído pela janela, multiplicado por quant2. Quant2 é a quantidade de tijolo por metro quadrado que a gente vai ter aqui em cima. Quant2 na linha 9. E ele vai printar para o usuário a quantidade de tijolos para determinada área é de quant1. Aqui no quant2, na linha 43, ele vai atribuir os 10%. E vai dar o informativo para o usuário. Diversos erros humanos podem gerar desperdícios na obra, então é somado 10% a mais na quantidade. Aí que ele vai informar a quantidade, ele vai quant2 recebe os 10%, né? Então aqui ele já vai informar a quantidade final de tijolos e ele vai multiplicar essa quantidade final de tijolos pelo valor unitário. Aqui na linha 43, a gente pode ver. E segue esse mesmo processo para todas as variáveis que a gente possa ter. Aqui no se nesse segundo, e aí termina aqui, né? Mas se for da vontade do usuário de ter uma janela, então ele digita quacro. Então, alce2 recebe quacro, ele vem para o laço da porta e vai pedir as mesmas informações da janela, o comprimento, a altura. Ele vai fazer os cálculos subtraindo a área da porta pela parede, vai multiplicar, vai somar os 10% e vai multiplicar os 10%, a quantidade final pelo valor unitário do tijolo. Mas aqui em alce2, no último laço, se alce2 igual a 6, então quer dizer que a gente vai ter janela e porta na mesma parede. Então ele pega esses dois cálculos e pergunta para o usuário qual o comprimento da porta, qual o comprimento da janela. E ele subtrai as duas áreas. A área da janela é a da porta, subtrai da parede e multiplica pela quantidade de metros quadrados. Então ele soma os 10%, né? E depois ele dá os 10% multiplicado pelo valor unitário de tijolos. Eu vou testar aqui para vocês. Digamos que a gente vai usar aqui, professora, o tijolo cerâmico de 6 buracos, conhecido como tijolo baiano. Ele tem 9 centímetros de largura, 19 de altura e 29 de comprimento. Então, a quantidade de tijolos para 1 metro quadrado é de 18,15. Digamos que o valor unitário do tijolo seja 50 centavos, teoricamente. Então, ele vai perguntar a medida da parede. Digamos que a nossa parede tenha 5,60 de comprimento e 3,10 de altura. Aí da área da parede,
Aí, em seguida, ele vem para o primeiro laço. Ele vai perguntar se tiver uma área a ser calculada, janela, porta, algo do tipo, digite 5. Como é da nossa vontade que tenha parede, janela, porta, algo do tipo, digitado 5. Aqui na segunda interação com o usuário, ele vai perguntar se tiver janela, digite 2, se tiver porta, digite 4, se tiver janela e porta, digite 6. Vamos colocar uma porta, conforme o comprimento da porta. O comprimento da porta vai ser 0,90 centímetros por 2,10 de altura. Então ele vai gerar aqui para a gente o resultado. Pode ver que basicamente ele dá a área da porta aqui e ele subtrai a área da porta pela área da parede aqui de cima. Em metros quadrados, claro. A quantidade de tijolos para 15, que é a área subtraída, é de 280 tijolos. Mas aqui com o informativo ele fala que diversos erros humanos podem gerar desperdícios na obra, então é somado 10% a mais na quantidade, e a quantidade final para 15,47 metros quadrados é de 308,84. E aqui a quantidade final de tijolos, os 308 tijolos custaram R$ 154,42. E ele termina aqui. Já tem algum teste para propor? Não, tá tudo tranquilo. Vocês estão de parabéns. Vocês realmente tiveram bastante trabalho aí para fazer esse programa, né? Que pena que outros colegas de vocês não pesquisaram, né? Mas depois, como vocês continuaram aí até o fim, eu vou juntar todos os trabalhos da turma da manhã, da turma da tarde, e vou postar aqui na plataforma para vocês baixarem para vocês. Por quê? Por exemplo, a turma anterior, a de vocês, teve uma equipe que ensinou como gerar programa executável. É muito simples. Então, por exemplo, isso que você fez aqui, você tem o seu código-fonte, aí vocês geraram um executável bem legal, né? Na hora que vocês executaram, mas quando um leigo vai usar o teu programa, ele acaba vendo o teu código-fonte. Então, o que é o ideal? Tu gerar um executável, porque a pessoa só vai ver, ela não vai ver teu código-fonte, que nem quando você usa o Word. Você não fica vendo o código-fonte do Word, não é verdade? Então, eu vou colocar para vocês outros arquivos como plota gráfico, porque várias equipes, cada um pensou numa coisa, e aí, porque a gente nunca sabe o nosso futuro. E eu vi que vocês realmente evoluíram muito aí em programação. Vocês estão de parabéns. Eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, mas eu vou colocar. Deixa eu ver se consigo rodar o executável. Eu vou colocar os trabalhos de todo mundo, porque o Python é uma linguagem aberta, né? Inclusive tem um repositório dele, o GitHub, tem outros repositórios que os programadores programam funções, e aí eles vão lá, colocam o seu trabalho, e vai outro lá e complementa. Então, pessoal, eu vou colocar o de todo mundo, porque aí vocês vão ter algo assim bem amplo, para vocês terem também como biblioteca virtual, e também caso vocês precisem, né? Então, a gente vai fazer assim, alguns alunos vão entregar só o trabalho, né? Mas como vocês já entregaram, se vocês já postaram o trabalho, já vou lançar a nota de vocês. Aí, quando eu lançar a nota, eu vou colocar uma mensagem: olha, lancei a nota, vejam se eu somei os pontos certos, se está tudo certo. Aí vocês vão lá no SIGA conferir se está tudo certo, porque eu só vou enviar depois do ok de vocês. Por quê? Porque se eu enviar e tiver errado para consertar, é muito trabalho na universidade, tá? Então, eu queria agradecer vocês, desejar sucesso a vocês, tá? Na continuação. Vocês foram guerreiros e ficar aí até o final. Eu sei que foi difícil, né? Porque o ensino remoto não é algo que a gente deseja, né? Mas a gente espera que ano que vem nós possamos ter um ano melhor, que tenha uma vacina realmente, que a gente possa realmente tomar e possa nos aglomerar de novo na universidade,
porque essa é a função da universidade. Tá? Em fevereiro eu vou lançar uma turma de cálculo 1 para engenharia civil, né? Se tiver vaga, se vocês se interessarem por fazer, vai durar só um mês, vai ser todo dia. Geralmente quem se inscreve nessa turma é o pessoal que está pendurado, que falta uma matéria para se formar, mas já tem uns calouros aí da civil que já me falaram que vão entrar. Então estou informando a vocês, porque é turma da civil, mas caso vocês queiram, a diretora de vocês pode pedir uma vaga para vocês, tá bom? Vai ser de 1 a 28 de fevereiro. Cálculo 1, concentrado, todo dia. Tá? A gente pode procurar a senhora, professor. Pode ser, tá bom? Fechou? Reservar, então, a gente se encontra aí pela vida. Qualquer coisa, olha, desculpem qualquer coisa aí que eu tenha ofendido vocês. Mas saibam que tudo que a gente faz como professor é um treinamento. Entendeu? Tudo é um treinamento, pessoal. Então, para a gente encerrar aí o nosso momento, né? A nossa aula, para a gente encerrar, só um momentinho, para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês aí ligarem as câmeras pela última vez para a gente sentar na sala, né, de aula, como a gente começou no primeiro dia, né? E aí eu quero agradecer a vocês, sucesso, porque assim, não é qualquer um que chega até o final, não. Olha, a turma da Civil chegou à metade, de vocês menos da metade, mas isso quer dizer que vocês são guerreiros por ter aguentado esse ensino remoto até o final. E mesmo com todos os problemas que aconteceram, né, que vocês já sabem que não adianta a gente ficar repetindo aqui, mas vocês chegaram até o final. E aí vocês mostraram que realmente sabem e que tem um futuro pela frente aí, certo? Então, sucesso, pessoal, tudo de bom. Precisando de qualquer coisa aí, vocês têm meu WhatsApp, tá bom? Sucesso! Tranquilo, tá bom? professora. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço para a senhora. Tchau, pessoal.